Boa noite, gente. Tenho a tarefa de encerrar aliás, não encerrar o evento, falar antes de você quase encerrar, mas eu vou trazer a minha perspectiva, o panorama do lado especialmente da política pública de saúde mental. Eu tenho 25 anos de carreira médica, eu atuo no SUS desde então, em todos os níveis de atenção, já trabalhei no nível primário, secundário e sou pertencente ao corpo clínico de uma instituição de nível terciário, que é o IPQ, né? Já andei muito por aí, já fui gestor de saúde mental do município de São Paulo, enfim, já passei pela gestão, assistência, educação médica, né? Toda a minha carreira foi pautada por isso e atualmente no Instituto de Psiquiatria eu sou coordenador do Programa de Psiquiatria Social e Cultural, em que a gente atende população migrante, refugiada e população surda. Pasmem, saúde mental, psiquiatria de pessoas surdas congênitas, né? Então depois eu posso contar um pouquinho, mas para encurtar a nossa história, eu vou falar sobre... eu queria que a gente fizesse um esforço de transpor o que eu estou trazendo mais como informação do SUS para o universo da saúde suplementar, né? Porque é o ecossistema aqui do nosso evento, né? Muito das dificuldades que se observam no SUS também se repetem na saúde suplementar, destacando a questão da fragmentação que eu vou detalhar melhor para vocês. Então, vou falar inicialmente da política pública de saúde mental, né? Apesar das dificuldades, apesar das críticas, apesar de uma série de empecilhos aí, a gente tem uma política pública de saúde mental que é uma das melhores do mundo, né? Pasmem também. Aqui eu trouxe um gráfico para dizer que a capacidade instalada da rede SUS, evidentemente que é aquém da necessidade da população, as demandas são muito superiores, mas a gente pode observar na série histórica aqui do número de implantação de centros de atenção psicossocial no Brasil, desde 1998 até o ano passado. Então, a gente tem atualmente no Brasil 3.019 centros de atenção psicossocial, que se dividem em centro de atenção psicossocial para população adulta, para população com problemas de uso de álcool e drogas, CAPS infanto-juvenil e CAPS 3, que são serviços que têm hospitalidade noturna, ou seja, funcionam 24 horas. Então, pensando num país de média renda como o Brasil, né, com uma série de desigualdades, heterogêneo, de dimensões continentais, a gente tem uma série histórica de expansão da rede instalada, da capacidade dos serviços, do hardware que eu chamei aqui, né? Então, isso acho que é uma informação importante. Aqui a gente pode dar uma olhada na mancha, dentro do território nacional, da expansão dos centros de atenção psicossocial, que acontecem aí em todas as regiões do país, né? Então a gente pode aí ter uma evidência aí do avanço dessa implantação, né? Então isso não, apesar das deficiências, das dificuldades, não deixa de ser algo notável, né? Ainda mais pensando nas circunstâncias políticas do nosso país, orçamentárias, etc., né? E a gente não pode deixar de esquecer que a porta de entrada do paciente com qualquer questão de saúde mental, ela, para a população que não tem acesso à saúde suplementar, é a atenção primária, a unidade básica de saúde. Então, o Brasil conta atualmente com 49.738 unidades básicas de saúde, né? É um número também substancial, evidentemente que existem regiões mais fornidas aí desses equipamentos, mas é a principal porta de entrada para boa parte da população brasileira atualmente, em todas as queixas de saúde, incluindo também a saúde mental. Existe toda uma discussão da saúde mental na atenção primária, o quanto ela pode ser resolutiva, o quanto não pode, né, o quanto isso precisa ser fomentado, né? Mas só para dizer, basicamente, dessas duas grandes portas de entrada da saúde mental no sistema público, que são as UBSs e os Centros de Atenção Psicossocial. E na saúde mental suplementar, eu tive que estudar um pouquinho para poder conversar com vocês. Eu fiquei sabendo que existe um boom, existe uma crise da saúde mental no Brasil, né? Uma crise mundial, na verdade,
e em que a gente vê um aumento também das ofertas aí da saúde suplementar, né? Então, existe também um aumento da capacidade instalada da saúde mental suplementar, né? Em relação à série histórica, né? Então, aqui a gente observa aqui um aumento de consultas psicológicas, pensando 2019 pré-pandemia, 2022 já no curso da pandemia, né? Então, tem um aumento significativo, um aumento no número de internações psiquiátricas na saúde suplementar, de 211,9 mil para 267 mil, aumentos substanciais. Isso significa que, analisando num primeiro momento, existe um aumento da capacidade instalada, tanto no sistema público quanto na saúde suplementar, a grosso modo, né? Só que a gente se depara com essa informação aqui, né? Que mais de 70% dos brasileiros com depressão não receberam nenhum tratamento em 2019. Esse estudo é um estudo do IEPS, ligado à Fundação Getúlio Vargas. E o que acontece? O que esse dado nos quer dizer, né? A gente pode ler esse dado inicialmente da seguinte forma: olha, precisa de mais serviço aí, precisa de mais prestador de saúde, precisa de mais CAPS, de mais UBS, né? Na saúde suplementar, de mais profissionais credenciados, ambulatórios, hospitais dia, enfim, né? Essa é uma primeira conclusão, e não deixa de ser verdadeira. Certamente a gente precisa de mais capacidade instalada, de mais serviços, de mais oferta, frente ao tamanho da demanda. Só que a gente tem que ir mais além na interpretação dessa informação. A gente precisa pensar que 70% dos brasileiros não receberam nenhum tratamento. Por quê? Porque existe uma barreira absoluta de acesso ou existem barreiras relativas de acesso. Barreira absoluta eu posso exemplificar, já que a gente está falando de Brasil, população ribeirinha na Amazônia, por exemplo. Aonde essas pessoas vão procurar assistência em saúde mental, né? Então, uma população totalmente sem assistência, de uma forma geral. Ou pessoas vivendo no semiárido nordestino, ou em algumas regiões do estado de São Paulo, por exemplo, no Vale do Ribeira, que é uma das regiões mais carentes do estado. Então, a gente pode pensar uma série de regiões em que existe um vácuo assistencial, existe uma falta de capacidade instalada para atender às demandas de saúde mental, em particular a demanda de depressão. Mas existem também barreiras relativas ao acesso. Uma delas é o estigma, né? Ainda a gente lida com a questão do estigma que vem melhorando ao longo das décadas, mas ainda problemas de saúde mental são interpretados de uma forma negativa, como fraqueza, como problema de caráter, no meu tempo não tinha isso, né? Isso ainda está muito impregnado na nossa cultura, né? Então isso atrasa tratamento e a gente vai levantar, a gente vai se deter mais a isso daqui para frente, né? Então, existem barreiras absolutas que não tem o que fazer, que precisa de um CAPS ali, precisa de um UBS, precisa de uma equipe de saúde que percorra os rios da Amazônia, enfim, isso é uma questão. Existem as barreiras relativas, que a gente tem que lidar com aspectos culturais, etc. Mas eu vou falar para vocês que da população que entra no sistema, né? Existe toda uma parte que não conseguiu acessar o sistema por essas barreiras que eu mencionei, né? Mas quando o paciente finalmente põe o pé no sistema, ele entra no sistema, ele se depara com uma situação de fragmentação. Eu vou contar 2 casos para vocês. Um caso fictício e um caso que eu atendi no pronto-socorro do HC sábado agora no plantão. O primeiro caso é um caso similar ao caso da Dona Maria, que a Tânia mencionou, né? A gente não combinou, mas eu vim com uma Dona Maria na minha cabeça também. É uma paciente sexo feminino, 45 anos, que tem uma depressão não diagnosticada há mais ou menos 10 anos. Só que, por uma questão, enfim, de apresentação do quadro clínico, ela tem um quadro clínico de angústia frequente, que pode ser associado a um quadro depressivo e pode ser também uma comorbidade com um transtorno ansioso, por exemplo. E a porta de entrada para ela no sistema é o pronto-socorro, é a UPA, pensando em termos de SUS, mas pode ser o pronto-socorro da rede de saúde suplementar. E ela passa há anos no pronto-socorro, porque ela vai só quando ela sente os sintomas de angústia, opressão torácica, enfim, vai, não precisa nem comentar a quantidade de eletrocardiogramas que ela já deve ter feito, né? E até que um dia, depois de anos dela ser freguesa do pronto-socorro,
né? É assim que muitas vezes esses pacientes são denominados. Alguém fala, minha senhora, você precisa de um segmento ambulatorial. Não adianta a senhora vir aqui no pronto-socorro, né? Ah, não adianta? Ah, tá bom, então eu vou procurar, seja no SUS ou na saúde suplementar. A gente já debateu aqui as dificuldades de acesso, tanto num contexto quanto no outro. Às vezes a agenda da unidade básica de saúde está para 6 meses. Outro detalhe importante, a dona Maria, até esse momento, ela só está usando benzodiazepínicos, que não são uma classe de medicamentos indicada para tratar depressão. Ninguém nem sabe que ela tem depressão, né? Ela está recebendo sintomáticos só, o benzodiazepínico para crises de angústia, né? Então, aí, finalmente, ela tenta ir ou na rede credenciada, ou na unidade básica de saúde, enfim, os paralelos aí a gente precisa fazer. E aí, ela se depara com essa demora na agenda, demora no acesso à consulta, e quando ela finalmente chega na consulta, depois de meses ou até anos, né, aí ela se depara com um profissional que pode não ter um preparo técnico para lidar com uma situação assim, e um caso que já vem cronificado, né, um caso que já se perdeu uma série de oportunidades terapêuticas nessa situação e que ela chega finalmente ao tratamento, e aí até ela fazer, como a doutora Tânia mencionou, os 2 trials com antidepressivos por tempo adequado, posologia adequada, quanto tempo já não se passou? Então eu estou contando para vocês, nesse caso um pouco da história natural da depressão resistente ao tratamento. Costuma ser assim, tanto no público quanto no privado. É uma constatação importante. O segundo caso que eu vou compartilhar com vocês, que eu atendi no pronto-socorro, é o seguinte, é um rapaz de 21 anos que foi avaliado na enfermaria de ortopedia, ele teve uma amputação traumática da mão e do punho esquerdo. Por quê? Tentativa de suicídio. Ele estava com um episódio depressivo grave, teve uma desavença conjugal, foi para a linha do trem, com o intuito de se matar, e por alguma questão ali, ele acabou só colocando o membro ali na linha do trem e decepou o membro, né? Então, ele é pedreiro, e ele tem um nível sociocultural muito baixo, né? Uma pessoa que veio do Nordeste há 1 ano e meio, sem rede social em São Paulo, etc., né? E eu avaliei esse caso e sugeri internação, claro. É uma tentativa de suicídio gravíssima, né? O risco de recorrência é muito grande. Indiquei a internação, mas aí, como eu estava já preparando a nossa conversa aqui, eu falei, mas o que vai acontecer com essa pessoa de fato, né? Se a gente pudesse rastrear esse indivíduo, o que vai acontecer com ele, né? Ele conseguiu uma internação, seja suplementar ou seja no SUS, né? Conseguiu isso, né? Por uma circunstância. Será que ele vai receber um tratamento baseado em evidência de fato, ou com custo-efetividade reconhecido, que vai levar em conta a experiência do paciente? Será que ele vai receber? Pode ser que não, mas mesmo que ele receba uma internação adequada, tendo feito uso de antidepressivos, etc., suporte social, quando ele sair dali, quem vai fazer a gestão de alta desse paciente? Esse paciente vai para onde? Esse paciente aí ele vai sair com uma cartinha do hospital para ele procurar o CAPS. Tá bom, um paciente, veja bem, um paciente com depressão grave, mas que já tem uma limitação física evidente, ele é um trabalhador braçal, ele não tem uma mão e um punho. Ele vai trabalhar onde, gente? Ele vai trabalhar no quê? A esposa acabou de falar, olha, não vou ficar com você mais, né? A esposa foi no hospital e fez o favor de dizer, olha, acabou nosso casamento, acabou a conversa. O risco de recorrência do suicídio nessa circunstância é elevadíssimo. Então, no que ele recebe a alta, ele fala, é para eu procurar o CAPS? Ele vai chegar no CAPS? Ele vai chegar na unidade básica de saúde? Ele vai chegar no ambulatório do plano de saúde? Ele não vai chegar. Estou dando aqui 2 exemplos de 2 indicações de terapias inovadoras, né, como o cloridrato de acetamina intranasal, em que a gente vê 2 exemplos dos contribuintes da carga global de doença relacionadas à depressão. No primeiro caso, anos perdidos de vida por incapacidade,
E no segundo caso, anos perdidos de vida por mortalidade precoce. Esses dois desfechos estão presentes na depressão e contribuem para a carga de doença global da depressão, né? Então, são dois exemplos muito corriqueiros que isso é o feijão com arroz do psiquiatra que atua na rede pública e na rede suplementar também, né? É uma descontinuação, uma fragmentação muito grande desse cuidado, né? Então, e a indisponibilidade de introdução de terapias inovadoras que poderiam aí mudar o desfecho dessas duas histórias. Então, a gente lida no sistema brasileiro de saúde, entendendo a gente como um modelo híbrido, com um rastreamento insuficiente ou até inexistente de depressão, né? Não se tem isso naturalmente acontecendo no serviço de atenção primária, ou os médicos não psiquiatras não incorporam isso no seu dia a dia, né? Então, não se detecta a depressão. O caso 1 que eu mencionei para vocês, ninguém sabe no sistema que ela tem depressão, mas ela está indo no pronto-socorro, mas ninguém parou para pensar que pode ser depressão. Segundo ponto, quando chega no sistema, né, vence todas as barreiras, ainda recebe um tratamento inadequado, né? É um estudo importante dizendo que no sistema público, boa parte, 34% desses pacientes fazem uso exclusivo de benzodiazepínico, que não é um tratamento para depressão, né? E eles estão só renovando receita azul, diazepam, clonazepam, bromazepam, e não trata a causa base, que é a depressão. E esses pacientes, invariavelmente, estão num regime de polifarmácia, com todas as circunstâncias aí clínico-metabólicas relacionadas à polifarmácia psiquiátrica. A gente tem uma descontinuidade total de projetos terapêuticos, a gente não acompanha os desfechos, a gente não rastreia, a gente não sabe o que acontece com as pessoas, né? Mesmo casos graves, como esse rapaz que eu apontei, ele vai se perder no sistema. As pessoas se perdem nos loopings do sistema e você não sabe mais o que priorizar, né? A gente tem uma baixa integração das redes, né? Falando mais da minha experiência de sistema público, né? A rede de saúde mental conversa pouco com a rede de saúde da mulher, que conversa pouco com a rede de saúde do idoso, enfim, existe um problema de integração entre as redes bastante importante, né? A gente vê uma situação no sistema público que a depressão fica meio órfã, porque se chega um quadro depressivo na unidade básica, dependendo da unidade básica, dependendo do profissional com quem ela vai cair, ele pode falar, não, esse caso aqui é de alta complexidade, ele precisa ir para o CAPS, ela precisa ir para o CAPS. Aí você chega no CAPS, o CAPS fala, não, mas é uma depressão leve, não é um caso de alta complexidade. Então, a depressão ainda tem essa característica no sistema público dela ficar meio órfã, dela ficar meio sem lugar no sistema, né? Especialmente se for uma depressão resistente ao tratamento, ela fica sem lugar, porque pelo olhar do CAPS ela pode ser considerada um caso menos complexo, e para o olhar da unidade básica, fala, isso excede a minha capacidade de dar conta dessa situação, né? A gente não pode esquecer que a depressão tem uma alta taxa de comorbidade com outras doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão arterial, diabetes, doença coronariana, dor crônica, DPOC, câncer, enfim, existe uma associação muito grande, bidirecional, né, que a depressão acaba favorecendo a instalação e a cronicidade da doença física e vice-versa, né? Então, a gente tem esse cenário da depressão. Então, uma das propostas seria, talvez, a gente escolher populações que tenham problemas de saúde mental e saúde física, de depressão e saúde física, como prioridade, como marcador de vulnerabilidade para a gestão do cuidado, para as linhas de cuidado, enfim, né? Citando aqui o estudo que a Tânia mencionou, das altas taxas de depressão resistente ao tratamento, o Brasil, no estudo que foi feito nas Américas, foi o país com a maior taxa de depressão resistente ao tratamento. 40% dos deprimidos brasileiros têm depressão resistente ao tratamento. É muita gente, né? Com muita cronificação, muita incapacidade e muita suicidabilidade também. E a gente, resumindo, a gente tem um cenário de ineficiência clínica, né? Tanto no público quanto no privado. A gente tem altas taxas de judicialização e isso, a tendência de fato, se incrementar, né? Custos imprevisíveis aí, por todas as razões que já foram debatidas hoje,
e um desatrelamento de valor clínico, né? O sistema está gastando dinheiro com esse paciente, custeando remédio, internação, fora o custo social do absenteísmo, do presenteísmo, do afastamento, etc. E qual o valor que a gente está medindo? Qual a métrica para a gente avaliar se tudo que a gente está oferecendo está funcionando, está servindo para alguma coisa, né? Por isso a importância aí dos instrumentos de mensuração, das escalas, né? Realmente eu acho que reforça a fala de todos nesse sentido, né? E espera aí que o vinho tá fazendo efeito aqui. E era isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu queria trazer também, na verdade, falei de uma série de problemas, mas só para terminar dizendo que a gente tem tecnologias saneadoras disso, né? E isso muito do que se produziu no Sistema Único de Saúde, na saúde coletiva brasileira, pode servir de modelo para a saúde suplementar. A implantação de linhas de cuidado, a gestão de casos complexos, né? A interoperabilidade entre os sistemas, a comunicação entre os serviços, tudo isso é oriundo da literatura que vem do sistema, da literatura e da vivência e da história do Sistema Único de Saúde, que pode servir para criar soluções para esse cenário bastante difícil. Eu participei como consultor da elaboração de uma linha de cuidado em depressão, dos municípios de Valinhos e Vinhedo, né? E eu acho que a solução, uma das principais soluções, a meu ver, é de fato uma linha de cuidado de fato instalada, sustentada, bancada, e que exista uma governança de todas essas ferramentas, né? Não adianta só querer contar com o profissional assistencial. A gente, profissional assistencial, a gente tem um foco muito claro, a gente avalia quadros clínicos e trata, a gente não pensa mais que isso. A gente precisa de uma estrutura de governança, de gestão, que coordene o cuidado, que favoreça que essas tecnologias possam ser, de fato, implementadas. E, então, existe remédio para essa situação, né? E as tecnologias inovadoras, os novos tratamentos, são parte desse remédio, né? Eles precisam também estar atrelados aí a outras tecnologias de cuidado para que, de fato, a gente possa caminhar, tanto no sistema público quanto na saúde suplementar, para atenuar esse cenário que é bastante desafiador e, infelizmente, a gente perde muitos anos de vida por incapacidade e também por mortalidade precoce relacionados à depressão. Fico por aqui, agradeço a todos e estou à disposição aí para comentários, dúvidas. Obrigado.